Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O aroma do bacalhau a assar enchia a casa da minha filha, a Inês, numa cálida tarde de sábado em Lisboa. Era aniversário da minha neta, a pequena Matilde, e a algazarra era a banda sonora perfeita para a ocasião. Família, risos, e o som dos copos a tilintar. Eu, Carmen, tinha chegado cedo, como sempre, para meter as mãos na massa ou, neste caso, no azeite e no alho. Aos 55 anos, a minha vida como professora de História da Arte reformada tinha adquirido um ritmo mais pacato. Mas estes momentos barulhentos e cheios de vida eram o meu verdadeiro tesouro. Vestia um confortável vestido azul marinho, simples mas elegante. O meu cabelo prateado apanhado num coque despretensioso. Após 5 anos sem o meu querido marido, João, estes momentos em família eram o que aqueciam a minha alma, apesar de uma certa saudade, uma saudade muito portuguesa, pairar sempre no fundo dos meus olhos. A Inês, toda contente, corria entre a cozinha e a sala, enquanto meu genro, o Rui, tratava da grelha na varanda. Era um bom homem, o Rui, de coração grande e um jeito desastrado que o tornava querido. Aos 40 e tal, ainda tinha o entusiasmo de um rapaz. De repente, a Inês aproximou-se de mim, com um brilho maroto nos olhos. Mãe, temos uma surpresa. Um convidado especial. Antes que eu pudesse perguntar, a campainha tocou. O coração, sem que eu percebesse porquê, deu um pequeno salto. Quando a Inês abriu a porta, o tempo pareceu parar por um segundo. Lá estava ele. Diego. Não o via há 40 anos. 40. O meu amigo de infância, o companheiro de travessuras nas colinas de Alfama, o rapaz com quem partilhara os meus primeiros segredos e sonhos de adolescente. O tempo tinha pintado linhas de experiência no seu rosto e embranquecido o cabelo, mas os seus olhos castanhos mantinham a mesma centelha inteligente e um pouco rebelde. Ele usava uma camisa de linho clara e uns jeans, e mantinha uma postura ereta que denunciava o seu ofício de arquiteto. Carmen, disse ele, com uma voz mais grave, mas com a mesma entoação que eu lembrava. Diego! Meu Deus! Exclamou, sentindo uma onda de calor subir-me ao rosto. O abraço que se seguiu foi breve, mas suficiente para desencadear uma inundação de memórias. A noite prosseguiu num turbilhão de conversas e risadas. Sentamo-nos à mesa, uma confusão deliciosa de familiares, e o Diego foi colocado propositadamente ao meu lado pelo Rui, que não perdia pitada. Então, tia Carmen, finalmente um homem à sua altura para conversar, em vez de ter de aturar só nós. Brincou o Rui, erguendo seu copo de vinho verde. Eu revirei os olhos, mas sorri. O Diego e eu rapidamente nos reencontramos. Falamos da Lisboa dos nossos tempos, dos sítios que já não existiam, da música de Amália que os nossos pais ouviam. Ele contou-me que se tinha mudado para o Porto durante anos, para estudar e trabalhar, e que também tinha perdido a sua esposa há alguns anos. Havia uma cumplicidade tranquila entre nós, uma percepção de que ambos tínhamos navegado em águas semelhantes de perda e resignação. Lembras-te daquele verão em que tentamos pintar o muro do velho senhor Fernando? Perguntou ele, os olhos a brilhar. Lembro. E a tinta escorreu toda e ficou uma mistura horrível de verde e castanho. Ri-me, sentindo-me estranhamente leve. Levaste a culpa por mim. Claro. Era o cavaleiro da tua rua. Enquanto a noite caía, alguém pegou numa viola e começou a tocar uma melodia suave de fado. Os mais novos foram para a varanda, e o Diego e eu ficamos na sala, envolvidos pela música e pelo nosso mundo de recordações. Ele contou-me que se tinha reformado, mas que ainda fazia alguns trabalhos de restauro, apaixonado por devolver à vida edifícios antigos. É como dar uma segunda oportunidade à beleza, disse ele. E as suas palavras ecoaram dentro de mim de uma forma que não esperava. Nesse momento, os nossos olhares encontraram-se e mantiveram-se. Não era um olhar de paixão juvenil, mas algo mais profundo, um reconhecimento.
O reconhecimento de duas almas que se tinham reencontrado após uma longa viagem. Senti uma centelha, algo que há muito não sentia, um calor, uma curiosidade, um vislumbre de que talvez, apenas talvez, a minha história de amor não estivesse totalmente escrita. A noite terminou com mais abraços e a promessa de nos mantermos em contato. Quando a porta se fechou e ele se foi embora, fiquei na sala silenciosa, o coração a bater um pouco mais depressa. A casa estava cheia do amor da minha família, mas pela primeira vez em anos, não me senti completamente sozinha dentro dela. Algo tinha despertado. Algo adormecido há muito tempo. A noite havia terminado, mas a agitação dentro de mim persistia. As risadas e as conversas com o Diego ecoavam na minha mente como uma melodia antiga e esquecida. A Inês, sempre atenta, notou o meu sorriso distraído enquanto ajudava a limpar os últimos vestígios da festa. Mãe, estás diferente. O Diego fez-te bem, comentou ela, com um brilho maroto nos olhos. Há décadas que não te via com essa luz no olhar. Deixa-te disso, menina, respondi, tentando disfarçar o rubor nas faces. São apenas velhas recordações. O Rui, que arrumava as cadeiras na varanda, juntou-se à conversa. Velhas recordações, mas boas, pelo que vi. Até parecias 20 anos mais nova, tia Carmen. Sorri, abanando a cabeça. A verdade é que me sentia mais leve. As memórias do Diego tinham trazido de volta uma parte de mim que julgara perdida. A Carmen jovem, cheia de sonhos e esperanças. Como a noite estava avançada e eu morava do outro lado da cidade, a Inês insistiu para que ficasse a dormir. Fica, mãe. Amanhã tomamos o pequeno almoço juntos. O Rui faz aquelas suas torradas especiais. Acabei por aceitar. A casa foi gradualmente silenciando, os últimos sons familiares dando lugar ao sussurro da noite lisboeta. Deitei-me no quarto de hóspedes, mas o sono teimava em não vir. A conversa com o Diego, o seu olhar, a forma como ele me ouvia, tudo isso mexia com algo profundamente enraizado no meu ser. Após horas a revirar-me na cama, decidi ir à cozinha buscar um copo de água. O corredor estava escuro, apenas iluminado pela luz tênue da lua que entrava pela janela da sala. A casa estava em silêncio, todos profundamente adormecidos. Foi então que aconteceu. Enquanto me virava com o copo na mão, senti uns braços a envolver-me pela cintura por trás. Um corpo quente encostou-se às minhas costas, e um rosto enterrou-se no meu pescoço. Um beijo suave, quase etéreo, tocou-me a nuca. Minha linda! Sussurrou uma voz sonolenta ao meu ouvido. O choque percorreu-me o corpo como um choque elétrico. Era o Rui. No escuro, confundira-me com a Inês. O meu instinto foi afastá-lo bruscamente, o coração a bater descompassado. Rui! Examei, numa voz entrecortada pelo susto. Ele recuou de imediato, os seus olhos arregalados pelo horror e pelo embaraço. A penumbra não escondia a palidez do seu rosto. Tia Carmen! Meu Deus! Peço imensa desculpa. Juro que pensei que eras a Inês. Os vossos roupões, na escuridão. As palavras saíam aos tropeções, e ele parecia prestes a ter um ataque de pânico. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desapareceu no corredor, deixando-me sozinha na cozinha, tremula e confusa. Mas algo estranho aconteceu. Enquanto a vergonha inicial dava lugar a outros sentimentos, percebi que não estava zangada. O toque, embora inapropriado e acidental, fora ternurento, cheio de amor. E essa percepção abalou-me até a alma. Levei a mão ao pescoço, onde ainda sentia o calor do seu beijo. E, de repente, uma onda de tristeza tão profunda invadiu-me que tive de me apoiar no balcão. Lágrimas quentes rolaram pela minha face, silenciosas e amargas. Há quantos anos ninguém me tocava daquela forma? Há quanto tempo não sentia um abraço que fosse mais do que um cumprimento protocolar? Quantas noites passará sozinha,
achando que essa parte da minha vida tinha terminado. O acidente do Rui, por mais constrangedor que fosse, revelara uma verdade dolorosa. Eu tinha fome de afeto. Fome de ser vista como mulher, não apenas como mãe, avó ou viúva. A Carmen que existira antes de todas essas etiquetas ainda estava lá, soterrada sob camadas de responsabilidade e luto. Fiquei na cozinha por longos minutos, a olhar pela janela para a cidade adormecida. As luzes de Lisboa cintilavam ao longe, testemunhas silenciosas do meu despertar interior. Algo mudará naquela noite, não apenas pelo reencontro com o Diego, mas por este acidente que me forçara a encarar verdades que evitara durante anos. Quando finalmente regressei ao quarto, o meu coração estava pesado, mas a mente mais clara. O beijo acidental do Rui, paradoxalmente, lembrará-me de que ainda era capaz de sentir. E que, talvez, estivesse na hora de permitir-me voltar a sentir. A manhã chegou trazendo consigo a luz crua que entrava pela janela do quarto de hóspedes, iluminando poeiras dançantes no ar. Meu corpo ainda guardava o eco do susto, daquela sensação confusa que me acompanhará durante o resto da noite. Descer para o pequeno almoço parecia uma missão impossível. Como encarar o Rui? Como agir naturalmente quando algo tão íntimo nos acontecerá? Ouvi os sons familiares da casa, os passos da Inês na cozinha, o cheiro do café recente-feito, a voz animada da Matilde a contar algo ao avô. Era uma cena doméstica perfeita, mas eu me sentia como uma intrusa, carregando um segredo pesado. Respirei fundo e desci. A cozinha era um quadro de normalidade. A Inês estava junto ao fogão, o Rui lia o jornal à mesa, mas seus olhos fugiam dos meus assim que eu entrei. A tensão era palpável, um fio invisível puxado entre nós. Bom dia, mãe, disse a Inês, beijando minha face. Dormiste bem? Bem, obrigada, menti, sentando-me à mesa. O Rui murmurou um bom dia quase inaudível, mantendo os olhos fixos nas páginas do jornal. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a xícara de café. A Inês, sempre perceptiva, não perdeu o detalhe. Está tudo bem entre vocês dois? Perguntou, olhando alternadamente para mim e para o marido. Claro, querida, respondi rapidamente. Por quê? Não sei. O ar parece estranho. E tu, Rui, mais quieto que o habitual. Estou só cansado, amor, ele disse, forçando um sorriso. O pequeno almoço prosseguiu com conversas triviais, mas o desconforto crescia a cada minuto. Eu me sentia uma atriz numa peça onde não conhecia o roteiro. Cada movimento do Rui, cada olhar evitado, me lembrava daqueles segundos na cozinha escura. Finalmente, a Inês se levantou. Mãe, que tal irmos até ao mercado? Preciso de comprar umas coisas para o jantar. Aceitei imediatamente, ansiosa por sair daquela atmosfera opressiva. O Rui pareceu aliviado com nossa partida. No caminho para o mercado, caminhando pelas ruas de Lisboa banhadas pelo sol da manhã, eu me mantinha em silêncio, perdida em meus pensamentos. A Inês me observava com preocupação. Mãe, tem alguma coisa que queiras me contar? Estás diferente desde ontem. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Aconteceu algo, esta noite. Parei num pequeno miradouro com vista para o Tejo, as palavras saindo em um fluxo contínuo, como se uma barreira tivesse se rompido. Contei tudo, o copo de água, a escuridão, o abraço inesperado, o beijo no pescoço. Mas, para minha própria surpresa, não havia raiva em minha voz. Apenas uma tristeza profunda que transbordava em lágrimas. A Inês ouviu em silêncio, seu rosto passando por várias emoções, surpresa, preocupação, e finalmente, uma compreensão profunda. Eu não estou zangada, expliquei, enxugando as lágrimas. Estou triste. Triste porque aquela ternura não era para mim. Triste por ter me lembrado de como é sentir um toque carinhoso, e de como faz falta. Para meu espanto,
A Inês não se enfureceu. Em vez disso, pegou minhas mãos entre as suas, seus olhos cheios de uma compaixão que me comoveu ainda mais. Mãe, ela disse suavemente. Tu mereces ternura. Mereces ser feliz. O pai partiu há 5 anos, e desde então te fechaste num mundo de saudades. Mas a vida não acabou. Ela fez uma pausa, olhando para o rio. Sabes o que vi ontem à noite? Vi-te viva como não te via há anos. O Diego fez-te bem. Talvez este seja o universo a dar-te uma segunda oportunidade. Seu apoio incondicional me envolveu como um abraço quente. Em vez de julgamento, encontrei compreensão. Em vez de raiva, encontrei amor. Mas o Rui, comecei. O Rui é um idiota, mas um idiota que me ama. Ela completou, sorrindo. Ele vai superar o constrangimento. O importante és tu, mãe. É a tua felicidade. Naquele momento, olhando para minha filha, não mais como minha criança, mas como uma mulher forte e sábia, algo dentro de mim se transformou. O peso da culpa e da vergonha começou a se dissipar, substituído por uma centelha de esperança. A caminho de casa, senti-me mais leve. A confissão não me enfraquecera. Pelo contrário, me libertara. E as palavras da Inês ecoavam em minha mente. Uma segunda oportunidade. Talvez ela tivesse razão. Talvez fosse hora de parar de me ver apenas como avó, viúva, e permitir-me ser simplesmente Carmen. Mulher, com seus desejos, suas necessidades e sua capacidade de amar. Quando entramos em casa, o Rui esperava-nos na sala, com um ar de quem espera uma sentença. Mas, pela primeira vez desde o incidente, consegui olhar nos seus olhos e oferecer um pequeno sorriso de compreensão. Era hora de seguir em frente. A conversa com a Inês atuou como um feitiço que quebrou um encantamento de anos. Nos dias que se seguiram, senti-me como se estivesse a emergir de um longo inverno interior. A luz do sol parecia mais brilhante, as cores das ruas de Lisboa mais vivas, e até o som dos elétricos a subir as colinas tinha uma melodia nova. Uma tarde, sozinha em casa, olhei-me no espelho do meu quarto. Vi os cabelos prateados, as linhas do tempo gravadas no rosto, mas também reconheci nos meus olhos a mulher que fora décadas atrás. Alguém com desejos, com fome de vida. A Carmen que adorava visitar galerias, que se perdia em livros de poesia, que acreditava nas histórias de amor. Foi então que tomei a decisão mais assustadora e emocionante dos últimos anos. Vesti o meu casaco, peguei na minha carteira e dirigi-me ao Chiado. Não com o passo apressado de quem vai fazer compras do dia a dia, mas com a determinação tranquila de quem está prestes a se redescobrir. Entrei numa daquelas lojas elegantes onde nunca me atrevera a entrar antes. As assistentes, jovens e estilosas, vieram me atender com um sorriso profissional. Posso ajudá-la, senhora? Quase respondi que não, que estava só a ver, como sempre fazia. Mas então lembrei-me da Inês, do seu olhar cheio de esperança, e do vazio que sentirá na cozinha naquela noite fatídica. Estou à procura de um vestido, disse, surpresa com a firmeza na minha voz. Algo que não seja de avó. A jovem sorriu, genuinamente. Tenho exatamente o que precisa. Meia hora depois, olhava para o meu reflexo no espelho do provador e mal acreditava no que via. Um vestido de linho cor de vinho, simples mas elegante, que caía perfeitamente no meu corpo e realçava a cor dos meus olhos. Era moderno, era bonito, e fazia-me sentir linda. Está perfeito em si, disse a jovem assistente, e pelo seu tom sincero, acreditei. Foi com este vestido novo, embrulhado cuidadosamente num saco da loja, que tomei outra decisão. Sentada no meu sofá, com o coração a bater forte, peguei no telemóvel. Os meus dedos tremeram ligeiramente sobre o ecrã enquanto procurava o número que a Inês me dera discretamente na semana anterior. Diego? Disse quando ele atendeu, tentando disfarçar a nervosa na minha voz. Sou a Carmen.
Lembra-se de mim? A sua voz do outro lado da linha pareceu genuinamente contente. Carmen! Como poderia esquecer? Ainda estou a sorrir com as nossas conversas da outra noite. Convidei-o para tomar um café. Não um jantar romântico e pressionante, mas um encontro simples e descontraído, como dois velhos amigos que se reencontram. E foi exatamente isso que aconteceu. Encontramo-nos numa esplanada junto ao rio, com o sol da tarde a pintar o tejo de dourado. Desta vez, sem a família à volta, sem expectativas, a conversa fluiu ainda mais naturalmente. Falamos das nossas vidas, dos nossos medos, das coisas que tínhamos aprendido ao longo dos anos. Às vezes sinto que passei a vida a cumprir deveres, confessei, surpresa pela minha própria franqueza. De filha, de esposa, de mãe, de professora. Esqueci-me de como é simplesmente ser. Diego olhou para mim, os seus olhos sérios. Eu também. Até que a vida nos dá um choque e nos lembra que ainda estamos aqui. A respirar, a sentir. No final da tarde, ele acompanhou-me à casa. Paramos à porta do meu prédio, o crepúsculo a envolver-nos numa luz suave. Posso voltar a ver-te, Carmen? Perguntou ele, as suas mãos nas algibeiras do casaco. Gostaria muito, respondi, e o sorriso que lhe dei nasceu de um lugar autêntico dentro de mim, um lugar que não visitava há muito tempo. Nos dias seguintes, foi como se Lisboa se tivesse transformado num parque de diversões para adultos. Diego levou-me a exposições de arquitetura, mostrou-me edifícios históricos que ele ajudara a restaurar, e eu mostrei-lhe os meus cantos secretos da cidade, as livrarias escondidas, os miradouros menos conhecidos. Rimos como loucos quando nos apanhamos num aguaceiro inesperado e tivemos de nos refugiar numa loja de discos vintage. Corremos pela cidade como dois adolescentes, e em cada esquina, eu redescobria não apenas Lisboa, mas a mim mesma. Uma tarde, no Museu do Azulejo, paramos frente a um painel magnífico do século XVIII. As peças de cerâmica contavam uma história de amor e perda, de beleza que resiste ao tempo. É isso que eu adoro na restauração, disse Diego, observando o painel. A possibilidade de reparar o que parece irreparável. De dar uma segunda chance à beleza. As suas palavras ecoaram dentro de mim. Uma segunda chance. Talvez não fosse apenas sobre edifícios antigos. Talvez fosse sobre pessoas, sobre vidas, sobre histórias de amor interrompidas há décadas. Naquela noite, sozinha em casa, vesti o meu vestido novo apenas para mim. Olhei-me ao espelho e vi, finalmente, Carmen. Não a viúva, não a avó, não a professora reformada. Apenas Carmen. Uma mulher de 55 anos que descobrira que o coração, contrariando todas as expectativas, continua capaz de cantar. E naquele momento, soube que a minha história estava longe de terminar. Na verdade, talvez o melhor capítulo estivesse apenas a começar. Um mês depois daquele primeiro café com Diego, decidi fazer uma pequena festa em minha casa. Não uma festa barulhenta como a da Inês, mas um jantar íntimo, apenas para a família mais próxima e, claro, para Diego. A minha casa em Alfama, que durante anos guardara principalmente silêncios e memórias, iria se encher novamente de vida. Passei o dia a preparar tudo com um cuidado que não dedicava nada há anos. As minhas melhores toalhas de mesa, a louça que herdara da minha avó, os cristais que brilhavam como no primeiro dia. E, naturalmente, vesti o meu vestido cor de vinho. Estás linda, mãe, sussurrou a Inês quando chegou, apertando a minha mão com cumplicidade. O Rui beijou a minha face com um sorriso genuíno. O constrangimento entre nós finalmente se dissolvera em compreensão mútua. Quando Diego chegou, trazendo um ramo de flores do campo e um sorriso que me aquecia por dentro, senti que tudo se encaixava. A noite foi perfeita. A conversa fluiu à volta da mesa, o riso da Matilde enchia os espaços, e o bacalhau com natas que preparara desapareceu em minutos.
Mas foi já perto do final da noite que aconteceu um momento que guardarei para sempre na memória. Alguém, acho que foi a Inês, pôs a tocar um fado suave. Diego olhou para mim, estendeu a mão e perguntou, baixinho, danças comigo? Na sala de estar, com os móveis afastados, envolvidos pela música melancólica e bela, os seus braços envolveram-me com uma segurança que me fez sentir mais leve. Dançávamos devagar, o meu rosto quase tocando seu ombro, e o mundo exterior desapareceu. Naquele momento, não éramos duas pessoas de 50 e tantos anos com histórias de perdas e desilusões. Éramos simplesmente um homem e uma mulher, a dançar. Foi então que levantei os olhos e encontrei o olhar do Rui do outro lado da sala. Ele observava-nos, e no seu rosto não havia embaraço ou julgamento, mas sim uma expressão de profunda aprovação. Ele sorriu de forma quase imperceptível e ergueu ligeiramente a sua taça de vinho, num brinde silencioso. Um gesto de desculpa pedida e perdoada, de compreensão e de apoio. Fechei os olhos, deixando a música envolver-nos. O toque de Diego era firme, real, e era para mim. Apenas para mim. Pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente em casa. Não apenas nas quatro paredes da minha casa em Alfama, mas dentro da minha própria pele. A noite terminou com abraços, despedidas e promessas de novos encontros. Diego foi o último a sair, e à porta da minha casa, sob a luz suave do luar, ele pegou na minha mão. Carmen, disse ele, os seus olhos sérios. Estive a pensar. Há algo que preciso de te contar. Algo sobre o que aconteceu na noite do aniversário da Matilde. O seu tom fez-me baixar o sorriso. O que foi, Diego? Ele hesitou, procurando as palavras certas. Não foi completamente por acaso que eu apareci naquele jantar. E a confusão do Rui? Bem, talvez não tenha sido tão acidental quanto parecia. O meu coração parou por um segundo. O que queres dizer? Recebi uma carta, ele explicou, baixando a voz. Uma carta anônima, dizendo que eu devia voltar a Lisboa, que havia alguém aqui que precisava de mim. E que a festa da minha neta seria o lugar perfeito para nos reencontrarmos. As suas palavras ecoaram no silêncio da noite, carregadas de significado. Uma carta anônima. Quem sabia sobre o nosso passado? Quem teria interesse em nos reunir depois de todas estas décadas? E o Rui? Perguntei, quase sem fôlego. O que tem ele a ver com isto? Diego olhou para mim, os seus olhos refletindo a luz da lua como espelhos antigos. Isso é o que ainda estou a tentar descobrir. Mas há mais uma coisa. Na noite em que o Rui te confundiu com a Inês, eu tinha combinado encontrá-lo mais tarde. Ele devia ter me contado algo importante sobre quem está por trás disto tudo. Mas depois do que aconteceu, ele cancelou o nosso encontro e recusou-se a falar sobre o assunto. Uma sensação fria percorreu a minha espinha. Toda esta sequência de eventos, o reencontro, o incidente com Rui, o meu despertar, seria apenas uma parte de algo maior? Algo planeado? Quem estaria a manipular as nossas vidas desta forma, Diego? E por quê? Ele apertou a minha mão, o seu toque simultaneamente reconfortante e perturbador. Não sei ainda, Carmen. Mas juro que vou descobrir. Porque há 40 anos, alguém nos separou. E agora, alguém nos trouxe de volta. Preciso de saber quem. E qual é o seu verdadeiro objetivo. Deixou um beijo suave na minha testa e desapareceu na noite, deixando-me na porta da minha casa com mais perguntas do que respostas. O nosso reencontro, que eu julgara ser obra do destino, talvez fosse afinal obra de uma mão humana. Mas de quem? E com que intenções? Olhei para as estrelas sobre Lisboa, o mesmo céu que testemunhara o nosso amor jovem e que agora via o nosso reencontro. E uma coisa eu sabia com certeza. A nossa história estava longe de terminar. Na verdade, o capítulo mais perigoso e emocionante estava apenas a começar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos.
Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.